Em nome da Comissão de Meio Ambiente, Controle e Defesa do Consumidor, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor, quero agradecer a presença de vocês por se disporem vir aqui debater um assunto que consideramos de extrema relevância, que é o pagamento por serviços ambientais. Desde que tomei posse, no dia 3 de fevereiro de 2015, aqui no Senado, eu já registrei aquela oportunidade, a minha preocupação com a defesa da água. E, de lá para cá, a gente tem trabalhado no sentido de dar curso a essa preocupação, debatendo essa temática. Sempre temos registrado que a grave crise hídrica acontecida no Sudeste, especialmente em São Paulo, se revelou uma oportunidade para o Brasil, para a gente poder discutir essa temática com mais presença e pautá-la como uma necessidade urgente. Hoje faremos a segunda audiência pública com o objetivo de orientar a elaboração de um projeto de lei que tratará da regulação de arranjos de pagamento por serviços ambientais no Brasil. Na primeira audiência realizada no âmbito desta Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controles, ouvimos especialistas da Universidade de Brasília, ONGs e dos Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente. Nesta segunda audiência pública, ouviremos as entidades sindicais que representam setores interessados no tema, além do técnico da Agência Nacional de Águas, que não pôde participar da audiência anterior por problemas de agenda. É importante frisar a importância que essa audiência seja realizada para que as entidades façam sugestões sobre como deveria funcionar esses arranjos de pagamento por serviços ambientais, no sentido de atender os setores que representam. É muito comum, quando se debate esse assunto, que a discussão esbarre em becos sem saída, como a origem dos recursos para o pagamento, a criação de novos impostos verdes ou a constituição de fundos. Na primeira audiência, o professor Jorge Nogueira, da Universidade de Brasília, trouxe contribuições relevantes no que tange à necessidade de definir claramente a diferença entre serviço ambiental e serviço ecossistêmico, em relação à importância de se dosar a participação do Estado e do mercado nos arranjos de pagamento por serviços ambientais. Da mesma forma, o representante da TNC, Cláudio Kleins, trouxe importantes contribuições baseadas na forma como funcionam alguns arranjos de PCA nos quais a ONG está envolvida. O ambientalista chegou a sugerir artigos à proposição no sentido de solucionar problemas relacionados à incidência de imposto de renda e de problemas previdenciários ligados ao reconhecimento dos pagamentos por serviços ambientais por parte dos agricultores e trabalhadores rurais. Gostaria que esta audiência seguisse nessa linha propositiva. É fundamental saber que a maneira Gostaria que esta audiência seguisse nessa linha propositiva. É fundamental saber de que maneira as entidades que representam os produtores rurais, os trabalhadores na agricultura e a indústria se sentiriam atendidas em um regulamento que trate de PSA. Mudar a cultura poluidor-pagador para a cultura do provedor-recebedor. É preciso também ressaltar que na maior parte das vezes em que se fala em pagamento por serviços ambientais, usa-se normalmente o chamado princípio de poluidor-pagador.
Normalmente, o exemplo que se dá é de uma empresa que joga um poluente no rio, causa um custo social para uma comunidade que vive as usantes. Nesses casos, a solução, via de regra, é a proposição de uma taxa de poluição à empresa que desestimule de poluir o rio, reduzindo assim a quantidade de poluente despejado e o custo social da poluição. É natural que esse tipo de solução de mercado preocupe a indústria, uma vez que implica em elevação de custo de produção. Entretanto, gostaria de enfatizar que as soluções que pretendemos construir aqui são arranjos de pagamento por serviços ambientais baseados no princípio do provedor-recebedor. De acordo com esse princípio, agentes que provoquem melhoras na proteção ambiental devem receber algum tipo de compensação por essa ação. Não estamos falando aqui de propor novas punições para quem polui ou degrada, já existe marco regulatório para isso, mas de criar soluções para incentivar quem conserva ou melhora de alguma forma